E aí, gente, bem-vindos de volta ao meu canal e vamos começar mais um vlog. Eu acabei de gravar um vídeo sobre moda e tendência e estava finalizando um outro vlog. E agora vamos começar outro, sim, outro. Eu estava aqui pensando, né, de como tem aparecido novos canais pra mim no YouTube. Canais pequenos, assim como o meu, de pessoas que, independente de visualização, as pessoas estão registrando a sua vida. E eu estava pensando, desde quando eu comecei, eu sempre fui muito inconstante nisso, né? Essa questão de criação de conteúdo, nessa coisa de, eu vou gravar um vídeo pro Instagram, TikTok, YouTube, enfim. E eu estava vendo outro dia meus vídeos do começo e os de agora, e eu estava pensando o quanto eu mudei, né? Eu estava vendo os registros que eu fiz. Independente das visualizações, sim, eu já arquivei vídeo porque não teve visualização quase. Me arrependo, não vou mais fazer isso. Ou porque alguém falou assim pra mim, não, tá bom, faz de outro jeito. Só que, tipo, eu acho que você gravar vídeo, hoje cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua visão das coisas. E isso é muito, eu acho que no canal no YouTube, eu acho que isso é muito genuíno, assim, porque a pessoa, ela grava e ela faz aquilo que é dela mesmo, sabe? Aquilo, ela tá filmando aquilo que ela está vendo, o olhar dela para aquele take, para aquele cenário, para aquele momento. E aí eu penso que, nossa, eu olho lá para trás e eu vejo, quando eu cheguei aqui, eu vejo a última compra que nós fizemos no Brasil e quanto tempo já se passou e quantas coisas já mudaram e quantas casas eu já mudei e como a minha vida mudou, como as coisas estão diferentes, como eu, Esther, estou diferente. Então, eu tenho visto muito isso, as pessoas falando sobre registrar e documentar a vida, mesmo que não tenha muitas visualizações, porque é a sua vida, é a sua história, eu quero deixar as coisas registradas. Eu falo que por mim, gente, eu gravava muito mais, mas tem situações que às vezes as pessoas não gostam ou tipo, parece que você está incomodando, não sei. Mas é uma coisa ainda que eu ainda vou me libertar disso, sabe? Da opinião das pessoas, porque eu não fico dando pitaco nem opinião na vida de ninguém. Falando como as pessoas devem fazer ou que elas deveriam mudar e fazer as coisas, sabe? Enquanto pra mim as pessoas estão sempre ali, a Esther tem que fazer isso, a Esther devia fazer aquilo, a Esther não sei o quê. E aí eu paro e falo, tava pensando, falei, meu Deus, as pessoas estão sempre ali querendo questionar ou pautar a minha vida de acordo com o ponto de vista delas. Então, sim, registrar as coisas pra mim sempre foi algo muito especial, muito importante, porque a minha vida são fotos, são vídeos, são registros, né, que a gente vai vendo a nossa evolução, a gente vai vendo o quanto a nossa vida foi mudada, foi transformada. Às vezes tem vídeos que tem momentos de desabafos, tem momentos em que você fala ou mostra uma situação que depois de um tempo você vai olhar e não tem mais aquela situação, aquele desabafo passou, aquele momento passou, aquela frustração, aquele sentimento, ou aquela dor, ou aquele dia difícil que às vezes você grava e você registra, você fala, você para e pensa, nossa, eu superei aquilo. Eu superei aquela dor que antes me machucava, eu superei aquele comentário que antes faziam e aquilo me machucava, me magoava. E pra pessoa às vezes nem era nada, mas pra pessoa que recebe. Acabou a bateria da câmera, eu estava falando e eu perdi meu raciocínio. Estava falando sobre o comentário que às vezes a pessoa faz, mas ela não tem ideia de como a pessoa que recebe vai lidar com aquilo. E às vezes as pessoas não estão nem aí, só falam, fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo, mas tipo, não olha a própria vida, sabe? Então eu sempre fiquei muito presa a isso, ou a comentários que foram desnecessários, deselegantes e às vezes até antiético. E eu acredito que isso é um processo que a gente vai se libertando aos poucos, acredito que não seja algo assim, nossa, eu vou pegar aqui essa pessoa e esse comentário e dane-se. Tem gente que é assim. E eu acho que tá certo ser assim às vezes, porque tipo, você não tem que estar nem aí pros outros, porque se você parar pra ver, ninguém tá nem aí pra você.
Às vezes as pessoas dão pitaco porque, tipo, as pessoas querem se meter na vida alheia. Mas, enfim, a questão é sobre registrar. O quanto isso é importante, pelo menos pra mim é algo muito importante, é algo que eu gosto. E são momentos, experiências, por exemplo, às vezes eu paro, eu penso, eu falo, nossa, eu tô morando em outro país, é uma experiência que, tipo, será que eu vou ficar aqui pra sempre? Será que, tipo, sei lá, na minha visão é assim, Deus nos trouxe pra cá de um jeito muito louco, tipo, foi tudo muito doido e tudo muito perfeito ao mesmo tempo. E aí, às vezes eu penso, será que alguma hora, da mesma forma como tudo que Deus fez para nós virmos, Ele pode fazer isso para nós voltarmos para o Brasil ou de repente ir para outro país? E aí eu paro, eu penso, eu falo, nossa, eu tenho muita coisa que eu registrei. Eu tenho, tipo, a gente chegou aqui, a gente não tinha onde morar, a gente ficou morando no hotel e a gente ficou 1 ano e pouco nesse hotel e depois a gente veio pro nosso apartamento e tem as coisas que nós compramos. Tudo bem que eu não registrei assim detalhadamente como eu queria, com mais coisas, eu conversando, porque muitas vezes eu não consigo ser essa Esther na frente das pessoas. Eu consigo com a câmera sozinha, beleza. Mas quando eu tô com outras pessoas, às vezes eu não consigo me comunicar ou me expressar dessa forma. Porque na minha cabeça as pessoas estão o tempo todo julgando ou falando. Eu gosto de gravar muitas vezes quando eu estou sozinha, porque são momentos meus, assim, que eu falo, nossa, é muito doido tudo que Deus fez. Quando eu paro, eu penso, e aí eu começo a falar, gente, essa sou eu, e eu fico falando, e eu fico pensando, e a minha cabeça fica no looping assim, que eu fico pensando em tantas coisas, e eu falo, meu Deus, eu agradeço muito por tudo que eu tenho, por tudo que eu vivo, por mais que tem pessoas que pensam que, tipo, nossa, não, ela não agradece, ela, tipo, não tá nem aí. Não, gente, não é assim, sabe? Às vezes as pessoas têm o julgamento delas, e é o particular delas, e é o ponto de vista delas, é a maneira como elas enxergam determinada situação, da mesma forma que eu enxergo determinada situação do meu jeito. Deu pra entender? Então, registrar, eu acho que é muito importante a gente registrar e documentar a nossa vida para ver a nossa evolução, para ver como foi a nossa vida lá, tipo, como que foi a Esther do começo de 2025, como tá a Esther no final de 2025, sabe? É uma coisa muito doida. Eu confesso que foi algo assim muito inconstante, que foram sentimentos assim que eu não sei, gente, eu não sei explicar. Talvez eu não queira falar assim de forma tão pá, sabe? Mas é complicado. E aí é isso. Sobre registrar, eu queria só falar um pouco sobre isso, sobre documentar e registrar nossa vida, que é um conteúdo que tá vindo muito forte, de como o YouTube vai ser uma das plataformas mais fortes de 2026, o tanto de gente que tá chegando, sabe? E tá trazendo muito conteúdo legal e cada pessoa tem a sua personalidade, tem a tua autenticidade, tem o teu jeito ali, isso é o mais legal de tudo, sabe? É o que eu busco, por exemplo, quando eu vejo vídeos ou vlog, eu amo assistir vlog, tanto de meninas brasileiras quanto de meninas de outros países, e é a autenticidade da pessoa, e isso me chama muita atenção, e isso é o que me prende, sabe? Às vezes, por exemplo, quando eu assisto, de alguma menina de fora, às vezes o jeito dela falar, ou a estética do vídeo dela, isso me prende, sabe? Aí eu fico tipo, nossa, eu adoro assistir os vídeos dessa menina. E aí eu gosto de ver, e é isso, gente. Um desabafo sobre criação de conteúdo, talvez, que não é algo fácil, né, que eu tenho pesquisado muito, que no YouTube, você não precisa ter aqueles 3 segundos para prender a pessoa. Talvez aqui você pode falar mais da forma que você quiser e a pessoa vai te assistir se ela quiser também, como qualquer em outras redes. Mas o quão aqui é tão mais fácil a gente ter a nossa autenticidade e a nossa personalidade, sabe? O quão aqui é muito mais fácil a gente ser nós mesmos. E, como é lindo ver as pessoas. Eu, em particular, amo isso, sabe? Em ver as pessoas sendo elas mesmas, não, imitando. Eu tenho pavor, gente, de ser igual às outras pessoas. Ou de ter alguém assim, sabe quando você convive com a pessoa e você começa a imitar o jeito da pessoa? Eu não sei se eu já fui assim, mas eu não gosto disso. Eu gosto muito de ser autêntica, eu gosto muito de ser eu, de criar as minhas coisas. Por exemplo, com moda, eu gosto de criar os meus looks. Eu pego uma referência, mas eu transformo aquilo
incluindo a minha personalidade, sabe? É isso que eu falo muito no meu conteúdo sobre moda e tendência, sobre personalidade, sobre ser nós mesmos, o quão o mundo tá, todo mundo tão igual, todo mundo fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos. Nem sei se eu falei certo. Mas o quão ser diferente hoje, tipo, é algo que está sendo tão escasso. Eu acredito que quando a gente encontra pessoas que são realmente autênticas, a gente tem que abraçar elas assim e falar, nossa, você tem coragem de ser você mesmo. Que às vezes é muito difícil. Igual eu falei sobre julgamentos e as pessoas falando, às vezes, sobre a nossa vida, sobre a maneira como falamos ou como lidamos com a situação. As pessoas simplesmente fazem um pré-julgamento sobre nós, falam o que querem e às vezes aquilo afeta a nossa vida, que altera a nossa maneira de viver. É muito doido isso. Mas é isso, gente. Esse é um vídeo sobre desabafo. Que eu ia criar um vlog, mas aí de repente eu comecei a falar que eu acho que eu vou fazer um vídeo só disso. Entende? É isso, gente. Não sei se ficou muito claro. Mas o que eu queria dizer mesmo é documente, registre mesmo a tua vida, o que você faz, aquilo que te faz estar vivo, sabe? Aquilo que você gosta, aquilo que queima no teu coração. Se, igual, por exemplo, eu amo registrar as coisas e eu queria registrar muito mais, só que eu fico presa a, igual eu falei, comentários ou ponto de vista de outras pessoas. Mas aí eu às vezes penso naquela frase de alguma coisa assim sobre você se dar a sua insignificância, que tipo, ninguém tá nem aí pra você. Mas eu acho isso muito mentira, porque as pessoas estão sim, as pessoas falam sim, as pessoas cuidam da vida dos outros sim. Então não levo tanto em consideração essa frase, porque as pessoas estão de olho na vida do outro sim, sabe? Não é tão assim, ninguém é tão insignificante assim que a pessoa... Tem muita gente da família que tá de olho no outro ali, ou às vezes nem é família, às vezes é amigo mesmo, sabe? Mas a gente tem que encarar isso e tentar levar de uma forma leve, porque senão a gente fica maluco. Mas sobre isso tudo me faz enxergar a minha vida de uma forma diferente, me faz romantizar tudo, igual eu falei num vídeo aqui no vlog, que nós estamos aqui no inverno, e o inverno é um pouco mais difícil de lidar com as coisas ficam meio assim, meio triste, porque não tem sol, não tem flores, as árvores estão os galinhos secos, e gravar as coisas e romantizar me faz enxergar a minha vida, me faz ver uma beleza absurda na minha vida, me faz enxergar pequenos detalhes, me faz enxergar a grandiosidade de pequenas coisas que Deus faz, sabe? Então eu gosto de registrar, de documentar. Às vezes pode falar assim, tá querendo se mostrar, tá querendo se aparecer, mas não, é o meu ponto de vista daquilo que eu estou vivendo, do que eu tenho e do que eu quero compartilhar. Se a pessoa vai gostar ou não, tanto faz, sabe? E talvez ainda em algum momento eu me encontre e eu fale, não, meu nicho é tal e eu vou focar só nisso. Mas por enquanto não, é lifestyle e eu quero registrar minha vida vivendo em outro país. Talvez eu não fale tão abertamente sobre algumas situações que eu deveria falar aqui, ou talvez não, mas aí conforme eu vou gravando, eu vou pensando o que eu deveria falar ou não. Vou dando uma polida naquilo, isso deve ser dito, isso não. Então, é isso, gente. Eu acho que eu prolonguei muito o assunto. E registre as coisas novamente, sabe? Às vezes a gente perde o foco, a gente desanima, mas como eu falei, o fato de gravar me faz ver beleza, tipo, no ordinário, sabe? Me faz ver beleza nas coisas simples, nas coisas que às vezes, tipo, do dia a dia, que não tem importância, mas aí você tá ali gravando, ou tá gravando teu treino ali, nossa, que privilégio poder ir na academia. Eu tava falando ontem com meu esposo de como a corrida tá em alta, e eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu só tinha um tênis que ainda era dele, que ele tinha me dado, que era um tênis que eu amava, e eu não tinha academia perto, porque no Brasil, quando eu morava com meus pais, os meus pais moram um pouco distante de tudo,
Então o que eu fazia? Eu corria no condomínio, sabe? Antes da corrida virar o hype do momento, antes do wellness estar aqui assim no hype das coisas, sabe? Porque agora tudo é wellness. E aí aí o que eu fazia? Eu lembro que eu chegava do trabalho, eu botava meu tênis, colocava a roupa que eu tinha, sabe? E eu ia correr, botava um fone de ouvido, gente, eu ia correr, e correr limpava a minha mente, e às vezes eu ia caminhar, e às vezes eu ia ouvindo um louvor, e às vezes eu ia falando com Deus, e aquilo mudava e transformava o meu dia. Eu trabalhava de forma mais leve, ou quando eu fazia no final da noite, eu ia dormir assim mais leve, porque tudo aquele estresse do trabalho, e-mails, ligações e preocupações e tudo aquilo que eu tinha que lidar no outro dia ou que eu estava lidando no momento, parece que tudo aquilo, tipo, se acalmava, sabe? Trazia uma paz tão grande, o quanto eu falo que o exercício físico é muito bom. Então eu gosto de registrar, sabe? E hoje eu gravo, eu falo, putz, eu posso ir numa academia todo dia, sabe? Eu posso ir com segurança, eu posso ir de manhã ou eu posso ir à noite, e eu dou graças a Deus por esse momento. Eu tento aproveitar ao máximo isso, principalmente questão de academia, que antes era uma coisa que era muito difícil pra mim, que eu queria muito ir pra academia e eu não podia, eu não conseguia. E hoje eu ter acesso a isso, hoje eu poder fazer isso e poder registrar também isso me faz um bem absurdo. Eu queria gravar mais, eu queria registrar mais, mas gente, quando eu chego na academia, aquilo é pra limpar a minha mente, sabe? Eu não tô nem aí se tem alguém do lado, eu não tô nem aí pra ninguém. É só eu, meu fone de ouvido, meus pensamentos, e lá eu descarrego tudo. Às vezes, se eu tô com raiva, se eu preciso chorar, eu choro lá. Se eu preciso, sabe, esvaziar aquela energia toda, que aquele acúmulo de energia que eu tô dentro de mim, é lá que eu deixo tudo, entendeu? É lá que eu converso com Deus também, e é isso. Aí, às vezes, eu queria gravar mais lá, só que aí é um momento tão meu, um momento tão... que é tão bom que eu não quero me preocupar com nada, eu só quero estar no meu mundo e às vezes correndo, fazendo um exercício ou, sabe, pegando um peso, alguma coisa pra fortalecer os músculos, não pra ficar, nossa, quero ficar grandona, não, é só pra ter um bom, tipo, me sentir bem com o meu corpo, sabe? Enfim, gente, é isso. Então, romantize sua vida, grave, registre, eu dou super apoio a isso. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com uma amiga. E é isso, gente. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.